Voltamos depois de uma noite de formação de roça, né? Algumas coisas aconteceram, algumas coisas que eu quero colocar em questão aqui com vocês. Automaticamente a gente tem um grande grupo dentro da casa e a gente tem um pequeno grupo que perdeu muitos integrantes durante essas semanas, né? Esses meses, quer dizer, que passou. E automaticamente o jogo está perdendo aquele ritmo que a gente estava vendo mais no começo, aquelas tretas, aquelas pessoas que movimentavam mais o jogo. E geralmente pessoas que movimentam muito o jogo, elas acabam se queimando muito, ou então ganhando um pouco de protagonismo, como aconteceu, está acontecendo com alguns participantes que ainda estão na casa, né? Uma coisa que eu quero pontuar, que eu já achei até muito chato mesmo, referente a Stephanie e o Matheus, é essa questão. Quando você assina contrato com a Record, quando você assina contrato com a Fazenda, você já sabe que automaticamente existe a baia. E você já sabe que automaticamente você pode ser escolhido, né, para ir para a baia quantas vezes for necessário. É um jogo onde você tem seus aliados, mas você também vai ter pessoas que não vão se dar bem com você, não vão se dar bem com a sua cara, né? Então automaticamente você vai ser escolhido para ir para a baia, como você também pode ser escolhido para ir para a roça. É um jogo, o jogo ele se movimenta. Quando você está ali, você está sabendo que você pode estar em qualquer posição. E isso é o que deixa o jogo mais interessante. Agora você ficar toda hora se vitimizando. Ah, eu não queria ir. Ah, eu não queria ir. Ah, eu não queria ir para a roça agora. Ah, eu queria continuar no jogo até o final sem ir para a roça. O jogo ele é igual para todos, né? Algumas pessoas têm a sorte de não ir para a baia, mas outras já não têm. Então é isso, a gente tem que viver aquele momento e viver o que está acontecendo. A baia faz parte do jogo e é isso. Vamos aceitar de boa. Se não gostar, é só bater o sino e pedir para sair, que a gente está esperando aqui fora. E vamos falar sobre essa noite de votação, né? A votação ela começou meio morna, depois ela foi esquentando e chegou a um ponto assim que realmente pegou fogo. A nossa fazendeira dessa semana foi a Jaqueline, né? A Jaqueline ela ganhou aquela prova do fazendeiro da semana passada que foi muito emocionante. E automaticamente ela indicou uma pessoa que já tinha votado nela diversas vezes e uma pessoa que também queria estar na roça. Esse pessoal não aprende que gente que quer estar na roça, que se joga na roça sem necessidade, automaticamente o público só vai lá e atende aquele pedido e coloca para fora. E isso é a visão que eu já tenho do Juliano, como também já aconteceu em várias edições anteriores. Pessoas que queriam ir para a roça só para testar como estava a sua popularidade e acabou que saindo do jogo automaticamente, né? Então a gente já começou com o Juliano sendo indicado pela Jaque. E vamos agora para a votação da casa. Vamos ver como foi que rolou a justificativa deles, de cada um. O Juliano começou votando no Biel, foi um voto que eu não entendi, um voto desnecessário, sem motivo, mas como ele falou que o voto deles dois não iria ter peso nenhum, mas no final teve, né? Porque ele votou no Biel, de qualquer forma. A Lid votou no Biel, automaticamente também sem motivos, mas claro que existem motivos, né? Porque naquele momento eles querem se sair bem na fita e mostrar uma coisa que realmente não é. A Lid já teve várias tretas com o Biel, a Lid ela não gosta do Biel, ela basicamente não suporta o Biel, isso ela já deixou bem claro diversas vezes. Eu não sei qual é a dificuldade de falar isso, Lid. A Mirella votou no Mariano, também sem motivos desde o começo do programa, esse voto e essa retribuição de voto. Voto jogado fora, até porque ela também tinha pessoas para votar, porque ela também tem motivos para votar em outras pessoas. Não é isso? E logo em seguida o Matheus votou na Mirella, retribuição pela roça passada, com o Matheus. Não, ela puxou o Matheus, né, para a roça. Roça passada não, foi uma das roças que ela acabou puxando o Matheus, então o Matheus só retribuiu esse voto. A Raíssa, ela votou no Biel por conta de uma coisa que aconteceu na semana passada, que acabou revirando muito o jogo, né? Que o Biel ele acabou falando do poder que tinha na chama. Isso é uma regra que não pode ser descumprida, você tem que guardar isso até o momento de ser revelado. Ele acabou que soltando algumas coisas lá para Vitória,
né? E automaticamente, logo em seguida, no dia seguinte, a produção, checando as imagens, percebeu que realmente tinha falado e aconteceu uma punição que mexeu muito com o jogo, mexeu muito com as pessoas aqui fora, mexeu principalmente com o psicológico de quem estava envolvido nessa situação e foi uma situação muito constrangedora, né, para todo mundo e que acabou eliminando a vitória. E logo em seguida, o Biel retribuiu o voto para Raíssa, né? Um voto também sem motivo, só para jogar mesmo, mas a gente também já sabe que eles não se dão bem, isso é uma coisa que fica bem claro sempre. O Lipe votou no Biel por questão de retribuição de outros votos. O Lipe foi arregão, porque ele falou antes da votação que ele iria falar algumas coisas para o Biel, que estava com muita coisa dentro dele para falar, até porque o Biel estava irritando muito ele. Então, quando chegou na hora, ele simplesmente arregou e não falou o que tinha para falar, né? Isso aí já é clássico de algumas pessoas dentro do jogo. A Jojo votou no Biel e foi um belo voto. Ela falou que de uma situação que aconteceu, que ela poderia não gostar dele pelo fato dele ser branco, e ela justificou que isso não existe. Isso é uma coisa fora de cogitação. Conforme aquele ditado, é porque realmente o santo não bateu, então se não bateu não adianta ter amizade. E o Biel, ele custa entender isso, né? Ele custa entender que ela não quer ter amizade com ele, desde o começo do programa que ela deixou isso bem claro, em várias situações, mas ele não quer acreditar. Ele simplesmente fica, o que foi que eu te fiz? Envolve o mundo da música, como hoje ele falou do começo da sua carreira, que começou a cantar funk, e que o pessoal falava que ele lançava música para meninas mais jovens e tudo, ela disse que isso não tinha nada a ver com o assunto do momento, o assunto do momento era outro, e o simples fato dela não ter um bom sentimento por ele não é por conta de música, a música não tem nada a ver com aquilo que eles estão vivendo naquele momento. É porque realmente o santo dela não bateu, então se não bateu, por favor, fique distante. Então a Jojo chamou o Biel, automaticamente chamou não, voltou para ir para a roça. A Thaís votou na Mirella, também sem motivos, que é aquele mesmo voto de toda semana, desnecessário também, só jogando uma na outra. O Mariano retribuiu o voto para a Mirella, né? O Lucas votou no Biel por conta de um acordo que eles tinham feito na semana passada e o Biel automaticamente não honrou com esse acordo. Então ele levou um voto do Lucas só para constar mesmo. E logo em seguida a Stephanie votou no Biel, como sempre, já é de costume. E é uma coisa que vai acontecer até o final do programa, né? E se ele chiar, ele vai levar mais voto ainda. Eu vi que ele quis debochar do voto dela, mas ela foi lá e debochou de volta. Então deboche era deboche, né? Então automaticamente o Biel foi indicado pela casa, foi o segundo roceiro a ser indicado pela casa. Nessa questão, tem o poder da chama, como toda a roça tem, e o Lucas ele estava com o poder que ele teria imunidade e também poderia indicar o terceiro roceiro. Então automaticamente ele indicou, né, o Matheus, que é uma pessoa que eu já esperava. Eles não têm um bom convívio, eles conversam, mas não é aquela coisa que fala, você é um amigo que eu protegeria até o final. Então já sabia que ele ia indicar o Matheus. O Matheus também não ficou surpreso, porque também já esperava, porque também já comentou várias vezes durante a semana sobre isso. E já estava bem claro que isso poderia acontecer se o Lucas tivesse um poder que pudesse mudar o jogo, como realmente aconteceu, né? Então o Lucas Self indicou o Matheus para a roça. E logo em seguida, a gente indo para a questão do Resta 1, ficou da seguinte maneira. O Matheus salvou a Jojo salvou a Stephanie salvou a Mirella salvou a Raíssa e a Raíssa salvou o Mariano. Então só restou, no caso, novamente, para a sua terceira roça consecutiva, a Thaís. No Resta 1, a Thaís acabou sobrando e foi diretamente para a roça. Como a Raiz é a última roceira, sempre ela tem o direito de vetar alguém da prova. E o Juliano pediu até, por amor de Deus, para ser vetado, né? Porque ele quer ir para o público, porque ele quer ir ver como é que está a situação dele aqui fora. Então, automaticamente, ele já está fora da prova do fazendeiro. Então, amanhã a gente vai ter Biel, Matheus e Thaís disputando a prova do fazendeiro. E vamos ver quem vai se dar bem nessa história e quem vai se dar mal, né? E amanhã a gente volta
e vamos conversar sobre essas 3 pessoas que vão disputar novamente a preferência do público e vamos ver quem tem mais a oferecer para o jogo e quem tem menos a oferecer. Né? Então é isso, até amanhã e amanhã a gente está de volta para comentar tudo o que rolou na prova do fazendeiro.